Hoje eu escolhi falar sobre educação. E eu conheço. A educação vem cumprindo o seu papel no Brasil? O que é preciso mudar? O que você acha? Ela vem cumprindo o seu papel? Olhando hoje para a realidade da educação no Brasil, o que nós vemos? Em 2018, houve uma pesquisa, que ela é uma pesquisa de caráter internacional, chamada de PISA. Essa pesquisa ela avalia a situação de conhecimentos de crianças e adolescentes até 15 anos de idade. E o resultado dessa pesquisa no Brasil foi um resultado muito aquém daquilo que nós precisamos. Veja só o que foi essa pesquisa. PISA 2018, trouxe até do G1, tem diversos sites, viu? 2/3 dos brasileiros de 15 anos sabem menos que o básico de matemática. Olha só. Em leitura e ciências, pelo menos metade dos estudantes também apresentaram níveis de proficiência abaixo do que é considerado básico pela OCDE. Dados foram divulgados na manhã dessa terça-feira 3. Isso aqui foi em dezembro de 2019, essa pesquisa, essa notícia, tá? Essa pesquisa do PISA, ela é feita de 3 em 3 anos. Mas olha que lamentável, 2/3 dos alunos não sabem operações básicas de matemática. Quais alunos são esses? Alunos de 15 anos de idade. Poxa vida, o que a gente espera? Que um aluno de 15 anos ele já tenha um conhecimento, já tenha uma formação muito importante. Infelizmente não é essa a realidade do Brasil. E aí, quando você vai para ciências, para a língua portuguesa, mais da metade dos alunos tem conhecimentos insuficientes. Quais são esses conhecimentos? Conhecimentos básicos. Português, saber ler, saber escrever. É claro que saber ler e escrever implica em saber interpretar. Saber não apenas unir sílabas, e infelizmente muitos não conseguem, mas além de unir sílabas, saber também fazer essa leitura, sabendo o que está escrito, o que esse texto quer dizer. Eu trouxe para vocês o que aconteceu com Portugal. Gazeta do Povo, de lanterninha em educação, há índices que superam os da Finlândia. Qual o segredo de Portugal? Então, Portugal ele estava aí atrás de praticamente todos os países da Europa e, no entanto, hoje tem um índice de educação muito importante. Olha, a matéria diz, não foi investindo mais dinheiro, nem com metas mais baratas que Portugal conseguiu superar o patamar de lanterninha em rankings internacionais de educação e atingir índices que superam os da Finlândia. Passo aí para essas falas feitas pelo ex-ministro de Educação de Portugal, chamado Nuno Crato. O que ele disse que foi feito em Portugal? Ele falou assim, o currículo deve ser exigente, não se deve pôr meia dúzia de coisinhas, tem de estar centrado nas disciplinas essenciais. Tínhamos muitas outras coisas que atrapalhavam o foco no que era central, como educação cívica, disciplina de cidadania, estudo acompanhado, apoio de projetos, diz. As essenciais eu diria português e matemática, ciência, história e geografia. Então, olha só, Nuno Crato foi, portanto, ministro da Educação em Portugal. Foi um dos responsáveis por essa mudança nos estudos. Eu vejo que o problema não está nos professores. Nós temos excelentes professores. O problema não está nos alunos. Porque os alunos brasileiros são menos inteligentes do que alunos europeus? Não, não são. Os professores são piores? Não são. Mas a questão é o método, é o tanto de coisa que é colocada. E aí o Nuno Crato ele critica a educação no Brasil e menciona especificamente a questão da BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Essa BNCC vem sendo implantada especialmente aí
partir de 2018, e a BNCC ela traz uma gama de disciplinas, temas transversais, inclusive foi uma briga, porque através da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, há a possibilidade aí de implementar disciplinas que contenham aí ideologia de gênero. Então, várias questões. E aí se apega muito naquilo que é trivial e acaba se afastando daquilo que é essencial. Tem um ditado que diz: quando tudo é importante, nada é importante. Não é verdade? E é isso que acontece hoje em relação à educação no Brasil. Currículos muito extensos, muitas disciplinas, muitos conteúdos, e aí o aluno já não sabe o que é mais importante. E aí ele considera português e matemática tão importante quanto aquela questão de antropologia, né? Que infelizmente essas disciplinas de menor relevância aí, elas são incutidas também na faculdade. Então os alunos se apegam muitas vezes nessas questões menores e acabam deixando de lado questões muito importantes. Quero aqui reafirmar, não sou contra o aprendizado de filosofia, mas a filosofia, como ela é ensinada hoje, é melhor que não se aprendesse mesmo, porque se aproveitam de disciplinas como filosofia, como ética, como antropologia, sociologia, para ensinar aquilo que não edifica. Aliás, acabam ensinando aquilo que destrói, aquilo que prejudica as pessoas. E aí português, matemática, ciência, história e geografia fica de lado nos currículos. Pensemos nessa situação e lutemos para que o Brasil tenha educação de qualidade. Como disse o ministro, a questão é: enxuga o currículo e exija o aprendizado. Hoje o que nós temos na educação, infelizmente, é uma concessão. Tem a progressão daquele aluno que terminou o ano e não foi aprovado em todas as disciplinas. Vai de progressão para outra série. E isso faz com que os professores não possam puxar, não possam exigir conhecimento do aluno. A nossa natureza, ela tende para aquilo que é mais fácil, né? Se a gente não exige, o aluno vai cada vez mais esforçando-se menos. Então, é preciso exigir, é preciso fazer com que esse aluno adquira de fato o aprendizado. O aprendizado é aquilo que é essencial. Tem alunos chegando no ensino médio, até no ensino superior, sem saberem ler suficientemente. Esse é um dado preocupante. E aí não adianta a gente jogar a culpa nos alunos, jogar a culpa nos professores. Precisa rever. Não tenho dúvida. O problema está no método.